Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá, sou professor de História, sou professor da Rede Estadual de Alagoas e sou também pessoa com deficiência. Sou militante dos direitos das pessoas com deficiência e dos direitos da educação. E hoje gostaria de falar com vocês sobre uma questão extremamente importante nos nossos dias. Qual o lugar do professor? Qual o espaço do professor hoje na educação? Recentemente fui impactado com um vídeo maravilhoso, o depoimento da professora Maria da Penha Barbosa de Lima, professora também de História e professora da Rede Estadual de Alagoas, no qual ela expunha alguns questionamentos, principalmente sobre quando o Estado e numa formação que ela participou pediram sobre as ações exitosas da educação agora em tempos de pandemia. E ela disse que isso incomodou muito a ela, porque enquanto o Estado parabenizava as ações exitosas, deixava de lado aquilo que estava dando errado. E olha que estranho, um médico, quando vai fazer um diagnóstico, ele não vai procurar aquilo que está dando certo no paciente. Ele quer encontrar aquilo que está dando errado. Que ironia, que caminhos estranhos a nossa educação está percorrendo. Por que eu falo sobre isso? Vejam só, há pouco mais de 4 meses, nós que estávamos em sala de aula fomos colocados no mundo virtual da noite para o dia, em função, é claro, da pandemia, não só nós aqui, mas o mundo inteiro. E da noite para o dia, fomos jogados no mundo virtual. Quais as consequências disso? Eu participei, sim, de um evento em que as ações exitosas, os projetos que traziam inovações nas práticas em tempos de pandemia foram escolhidos, e o meu projeto foi um deles. Mas eu lembro também que nesta minha apresentação, no final dela, eu expunha 3 desafios, 3 problemas pelos quais não só eu, mas boa parte, não só de alunos, professores e escolas, tem passado. E aí eu apontava primeiro, a questão do aluno. Então, olha que ironia, da noite para o dia, uma coisa que era problema na sala de aula, porque há 4 meses, o grande problema antes da pandemia na sala de aula era o aluno usar o aparelho telefônico, uma tecnologia de informação e comunicação, as famosas TICs. Então o grande problema, o grande terror na sala de aula do professor era esse aluno usar esse aparelho na sala de aula. E hoje, se todos os alunos tivessem esse mesmo aparelho, seria a solução de boa parte dos problemas. Mas aí a gente percebeu, e esta é uma realidade do interior, da cidade a qual eu moro, Palmeiro dos Índios, interior de Alagoas, em que pelo menos só 70% dos alunos têm o smartphone. E destes 70%, nem metade tem acesso à internet. Então veja que ironia. E que triste também para a nossa educação, principalmente para os alunos. Segundo, eu identifiquei um outro problema, um outro gargalo. Nós, professores, pelo menos a boa parte dos professores, foram inseridos também no mundo virtual, mas não tiveram preparação. Porque há uma diferença enorme em dar uma aula no espaço físico e dar uma aula diante de uma câmera, se é que alguns têm dinheiro para comprar uma câmera. Então vejam os problemas aos quais nós também estamos ainda passando e nos adaptando para saber como usar melhor as plataformas. E detalhe, como usar melhor as plataformas de educação que hoje estão disponíveis para nós, se não tivermos formação para isso. E aí você vai ver um montante de professores, de coordenadores, de direção também, aos trancos e barrancos, aprendendo e começando a usar essas tecnologias de informação e comunicação para, quem sabe, dar uma melhor aula, para, quem sabe, trazer ao aluno conhecimentos. E por fim, eu falava também de um outro desafio, as nossas escolas.
pouquíssimas delas têm uma internet de qualidade. Pouquíssimas escolas têm um espaço para a produção e gravação de conteúdo virtual. Pouquíssimas mesmo. E onde está o espaço do professor neste momento? Qual o lugar dele aí? Por que é importante falar sobre isso? Retomo a fala novamente da professora Maria da Penha, quando ela disse que os doutores, não é, falaram muito sobre educação. E eu não tenho nada contra mestres e doutores, por favor, tá bem? Eu tenho contra quem não está na sala de aula, que não sabe o que é entrar numa sala de aula antes da pandemia, com 40, 50 alunos, e ter que dar uma boa aula com o que tem. Eu sou contra as pessoas que não têm ideia do que é conseguir dar essa mesma aula quando nem metade dos seus alunos tem acesso à internet. Então a questão não é ser doutor ou mestre, não tenho nada contra eles, até porque eu quero ser mestre e depois doutor também. Mas se não sabe, se não tem conhecimento de como anda a educação na prática, eu estou falando de prática pedagógica, porque eu, enquanto pessoa com deficiência, eu sei o que é melhor para um cadeirante, porque eu sou cadeirante, mas eu não posso dizer o que é melhor para uma pessoa que tem cegueira ou baixa visão, para uma pessoa que tem surdez ou ouve pouco, para uma pessoa que tem deficiência mental ou intelectual. Mas eu posso dizer o que é melhor para a educação. Eu e tantos outros colegas meus podemos dizer o que é melhor para a educação, porque nós estamos na frente de batalha. Nós estamos ali, no dia a dia, enfrentando os desafios e, não raro, sem instrumentos necessários, sem as condições necessárias para uma boa prática pedagógica. Eu parafraseei uma frase do grande Arquimedes, quando ele dizia: dei-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E aí eu conclamo a todos vocês, e principalmente ao Estado, que é da sua alçada, é responsabilidade do Estado, aquilo que eu vou dizer agora. Dê-nos condições de trabalhar, condições dignas, e nós vamos revolucionar a educação. Se é que já não estamos revolucionando, porque em qual parte do mundo professores que não são valorizados conseguem ainda, estão fazendo de tudo para dar uma boa aula? Em qual parte do mundo professores que, além de não serem valorizados, em boa parte das discussões, são o problema da educação? Gostaria de me dirigir a vocês, Estado, instituições de ensino. Eu não sou o problema da educação. Nós, professores, somos uma solução para a educação. Sempre fomos e sempre seremos. Então que o Estado, eu espero, quem sabe, possa abrir os olhos e possa perceber que um dia, se quiser que haja uma revolução na educação, trate bem aquela e aquele que é a chave de toda a revolução da educação, o professor. Então, qual é o espaço? Qual é o lugar do professor? O lugar do professor é na sala de aula, com recursos que dê subsídios para que ele possa dar sempre uma melhor aula, mas que esta sala seja uma sala de qualidade. Ou, em tempos de pandemia, que ele tenha recursos para conseguir produzir conteúdos de qualidade. Este é o lugar do professor. E mostrar para o Estado que nós, professores, somos a solução do problema, não o problema. Grande abraço a todos e a todas.